Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês para tratar de um tema instigante e profundo da doutrina espírita. Mas antes, vamos elevar nosso pensamento a Deus, esvaziar as nossas mentes e orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por toda a humanidade de modo geral, por todos os nossos irmãos de jornada, neste momento difícil que estamos todos atravessando. Vamos agradecer a bênção da nossa encarnação e pedir que os espíritos de luz sigam nos acompanhando, nos iluminando e que o Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja todos os dias da nossa caminhada, para que possamos a cada dia sermos pessoas melhores, mais evoluídas e assim nos aproximarmos cada vez mais do Pai. Queridos irmãos, o tema de hoje é Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, na infância, na pré-adolescência, cresceram com aquela ideia de um Deus como sendo um senhor de barba branca sentado no seu trono, com um cajado nas mãos, e ouviram aquela concepção de céu e de inferno como lugares físicos para onde iremos após a morte e lá viveremos eternamente, conforme tenhamos sido pessoas boas ou más aqui na Terra. Com a compreensão, com o estudo da doutrina espírita que hoje nós temos, sabemos que as coisas não são assim. Mas ainda hoje, a compreensão de Deus alcançada por uma pessoa é a possível em face do seu conhecimento, do seu grau de adiantamento, do seu grupo social, da sua cultura. O homem ainda confunde Deus com a criatura. Vejamos, no Livro dos Espíritos, pergunta 1, o que é Deus? Allan Kardec poderia ter usado o pronome quem, nos dando uma ideia de uma pessoa, de um indivíduo, mas ele foi muito mais além daquela visão antropomórfica do homem em relação ao seu Criador. Ele perguntou o que é Deus e não quem é Deus. O que é Deus? E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Essa foi a resposta brilhante, de modo que pudéssemos compreender naquele tempo, naquela época e ainda hoje o que é Deus. A questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec faz outra indagação. Onde se pode encontrar prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E Kardec acrescenta: o universo existe, logo tem uma causa.
Por isso repetimos, Deus é a causa primária de todas as coisas. Mais adiante, na questão 10 do mesmo capítulo, Livro dos Espíritos, Kardec ainda indaga: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não. Falta-lhe para isso um sentido. Questão seguinte, questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quanto mais nos desprendermos desta matéria densa e grosseira, deste casulo que abriga a nossa alma, o nosso espírito encarnado, quanto mais evoluirmos, mais poderemos compreender a natureza íntima de Deus. O apóstolo Paulo nos diz, que é o tema da nossa exposição de hoje: em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano. E mais adiante ele também nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos aliais já disseram, porque somos também de sua raça. O fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou com toda a razão que em Deus nos movemos e existimos. E quais são os atributos da divindade? Quais os atributos desse Deus? Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. E Kardec nos esclarece: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade de Deus. Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Portanto, esse é um atributo também de Deus. Ele é imutável. Deus é imaterial. Quer dizer, a sua natureza difere de tudo o que nós chamamos e conhecemos que seja matéria. Pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria a unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Deus é todo-poderoso, porque ele é único. O seu poder é soberano. Não há e não existe poder maior
do que o poder de Deus. Se ele não fosse todo-poderoso, pressupõe-se a existência de algo mais poderoso de um outro Deus. E isso não existe. Ele é o Todo-Poderoso. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas nos revela mesmo nas maiores coisas. E esta sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Deus é soberanamente justo e bom. Provas da existência de Deus. Como podemos provar a existência de Deus? Não há efeito sem causa. Conhece-se o artífice pela sua obra. Colocai os olhos sobre as obras da criação e achareis Deus. Voltaire, esse vulto notável do pensamento francês, afirmou com seu raciocínio prático sobre a existência do Criador. O universo me espanta, disse Voltaire, e não posso imaginar que esse relógio exista e não tenha um relojoeiro. De fato, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que esse grande relógio, incomensurável mecanismo que é o universo, foi projetado por uma inteligência que denominamos Deus, o grande arquiteto. Deus não castiga. Por mais que nós soframos, por mais obstáculos que nós estejamos enfrentando, não podemos maldizer e achar que a culpa é de Deus. E muitas vezes nós temos essa tendência de culpar Deus pelas coisas ruins, pelos obstáculos, pelo sofrimento, pelas aflições que nos acontecem. E Deus nada tem a ver com isso. Muito pelo contrário. Deus é pura bondade e misericórdia. Deus não quer a nossa infelicidade. Ele não quer o sacrifício pelas dores. Ele quer que sejamos felizes. E pela misericórdia divina nós podemos resgatar, através do amor consolador, os transtornos, as brigas, as discórdias criadas e não resolvidas em vidas passadas. Pela educação que renova e desenvolve o caráter do indivíduo, a família educa e prepara para a vida os filhos de Deus numa nova jornada terrena. Deus é puro amor e jamais nos criaria para o sofrimento. Deus, portanto, não é o autor do mal que nos aflige. Esse mal é fruto apenas das nossas imperfeições. São Paulo nos diz: o bem é a essência do Criador, o mal é a essência da criatura. E Victor Hugo nos lembra que o que é o mal, ele pergunta, e ele mesmo responde: é Deus que adormece na consciência humana. Vou repetir. Victor Hugo indaga o que é o mal e responde: é Deus que adormece na consciência humana. Meus irmãos, Allan Kardec nos ensina sabiamente: o mal é a ausência do bem. E ainda é de Leon Denis essa definição que consideramos excelente. O mal é o menos evoluído para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus.
devemos sempre louvar e agradecer. Normalmente, nós esquecemos de louvar a Deus e de agradecer. Mas não nos esquecemos de que quando estamos sofrendo, aflitos, pedir a Deus que nos socorra. Temos que lembrar de Deus não só nesses momentos, mas louvar a Deus por tudo que Ele criou, pela misericórdia divina, pela bondade de Deus, pela justiça, e agradecer a cada dia a nossa existência. Mais uma prova da existência de Deus nós vemos na página de Meimei, na obra Ideias e Ilustrações, psicografada por Chico Xavier. O que nos conta Meimei? Ela nos conta que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho a cada noite, que certa vez o rico chefe da sua caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? E o crente, humildemente fiel, lhe respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? E o rico, senhor da caravana, respondeu: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando o Senhor ouve passo de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava e as estrelas cintilavam, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, com os olhos lacrimosos, emocionado, ajoelhou-se na areia e começou a orar também, porque ele percebeu que aqueles eram sinais da existência de Deus, do Pai Maior, do Criador de tudo. O Google define estabelecer um limite. Vejamos as palavras de Leon Denis no livro Depois da Morte, que definir é limitar. Por que não podemos definir Deus? Porque definir, segundo o próprio Google, é estabelecer um limite, é limitar. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos revela: definir é limitar. Em face desse grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise.
o ser que enche o tempo e o espaço, não será jamais medido pelos seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Infinito é como chamamos aquilo que não pode ser limitado, mensurado, calculado. Infinito é apenas um dos atributos de Deus. E para finalizar, eu vou contar para vocês um episódio de um sábio hindu que, inspirado, dizia ao seu discípulo: meu filho, em tudo podemos notar a existência e a presença de Deus, sustentando-nos a felicidade e a segurança, na beleza da flor, no verde da mata, no azul do céu, na majestade do oceano, no animal que passa, no brilho das estrelas, no sorriso de uma criança. Em toda a criação há sinais da sublime presença, convidando-nos à confiança e oferecendo-nos conforto e alegria. Impressionado com tais raciocínios, o discípulo deixou a casa do mestre e, retornando ao lar, divagava. Sim, Deus está presente em tudo, nesta flor que desabrocha deslumbrante, naquela cascata que canta a sublimidade da criação, no sol que ilumina o mundo, despertando do seu deslumbramento íntimo, avistou um elefante furioso que corria pela estrada na sua direção. Montado no animal, um homem advertia desesperado aos gritos: sai da frente! Sai da frente! Ah, suspirou tranquilo o crente. Por que devo sair da frente? Deus está em tudo, não há nada a temer, porquanto a majestade divina está presente também neste elefante furioso que se aproxima de mim. O nobre animal também faz parte da criação. Mal teve tempo de formular semelhante raciocínio e foi violentamente colhido e derrubado pelo paquiderme, que o atropelou como um trem expresso, golpeando-o à distância. Com contusões generalizadas, sentindo 1000 dores, foi socorrido pelo seu mestre, que ouvira o barulho. Medicado e ainda gemendo de dor, o discípulo comentou queixoso: mestre, o Senhor disse que Deus está em todas as manifestações da natureza, até nos animais. Veja como fiquei por confiar que o Senhor Supremo estava também naquele elefante furioso. O sábio sorriu e respondeu: meu filho, realmente Deus está presente em tudo, até mesmo naquele elefante furioso. Entretanto, você esqueceu de que o Todo-Poderoso também estava presente naquele homem que gritava a plenos pulmões: sai da frente, sai da frente. E o discípulo entendeu a mensagem do mestre. Meus queridos irmãos, Deus é essa energia que está em toda parte, e em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.